Peraí que eu vou começar a rir, eu tenho que parar. Eu tô parecendo Coringa, eu tô rindo nas situações que não podem rir. Por que está tão sério? Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo. Quero agradecer a todos que visualizaram o primeiro vídeo, a todos que comentaram, que curtiram, que estão me seguindo. Agradeço mesmo, porque é muito importante pra mim. Como eu disse, né, quero ajudar a levar conhecimento a todos. Então, hoje eu vou falar sobre um tema muito importante. Eu tô vendo o Manuel aqui atrás de tudo com você balançando. Não tem como você sentar aí? Então, sobre um tema muito importante hoje. Quando eu tava na escola, eu sentia falta disso, né? De falar sobre os deficientes na parte histórica. Claro, se for analisar, talvez não seja importante, mas para as pessoas com deficiência é, porque nós nunca ouvimos falar disso. Só quando pesquisamos aprofundadamente, né? Teoricamente é importante, sim. Aquela parte que eu disse que não era, é sim. É com isso que mostra como que o ser humano evoluiu, como que o ser humano deixou de ser nômade, né? Porque como que ele vai ser nômade carregando uma pessoa com deficiência, né? Como que ele vai ser nômade com uma pessoa que teve uma amputação, por exemplo, estava fugindo de uma outra tribo, algum outro clã e precisou amputar, ou algum acidente que precisou amputar um membro. Com o estudo antropológico disso, né, mostra que o ser humano começou a ter empatia, né? Então é importante sabermos disso. Ótimo, legal, o ser humano teve grandes evoluções, teve grandes feitos, né? Um deles, pirâmides, aquela que eu tô esquecendo, olha, quase esqueci. O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Então vamos lá, vou começar, vou fazer igual a Jessica Jones, parta do princípio, vou partir do princípio. He's always here. Então, na parte da Idade da Pedra, a idade da Pedra, a Idade do Ferro, tem essas passagens todas, né? Como não tinha escritura na época, então é difícil confirmar. Os historiadores falam que é difícil confirmar como que era o tratamento de uma pessoa com deficiência, né? Que eles falam anomalia, seja genética, física, motora, tudo isso. Eles só constam que a partir do momento que naquela época quem tinha algum problema era deixado pra trás. Porque não tinha como, igual eu disse, não tinha como carregar, então era deixado pra trás. Porém, a partir do momento que eles começaram a se instalarem em locais com plantio, com solo fertilizado, né, com solo que dava para colheitas, fugir de invernos rigorosos, eles começaram a cuidar das pessoas que tinham algum problema na época. Se eu não me engano, é uma historiadora, agora eu não lembro o nome dela, que ela fala que mostra o avanço da civilização quando 2000 anos depois. Quando analisa o fóssil e ele tá com o fêmur quebrado, cicatrizado, quebrou e cicatrizou. Mostra que a partir daí teve evolução, né, da civilização, porque não foi deixado de lado aquela pessoa. O indivíduo, na época, pararam para cuidar dele. No Egito Antigo, as pessoas até então tinham um certo tratamento com quem era deficiente na época. Tanto é que tem registros de faraós que eram deficientes. Amon, em 2500 a.C., tinha uma distrofia, tinha um tipo de distrofia, certo? Ou seja, um faraó, mesmo quando ele era mais novo, não foi deixado de lado, não foi excluído. Ele era um faraó, ou seja, um rei, né, na época, e tinha uma deficiência. Então, no Egito Antigo, por causa da evolução medicinal, que esse povo é muito evoluído medicinalmente falando, né? Eles tinham uma certa compaixão, um certo tratamento. Não quer dizer que era dos melhores, mas até então, os deficientes na época eram ouvidos, tratados e cuidados. Passando um pouco mais pra frente, vamos falar da Grécia. A Grécia tem vários poréns, porque para os filósofos, a sociedade tinha que abraçar e cuidar. Entretanto, como que uma civilização guerrilheira, né, no caso os espartanos, cuidariam das pessoas enfermas, né? Então, para os espartanos, a criança nascia, claro, eles não eram já jogados assim. Tinham que levar para os avaliadores da época e lá eles
analisaria a situação. Se a criança era saudável, a olho nu assim, era criado pelo pai até os 7 anos e o Estado depois ia lá, recolhia essa criança para ensinar a arte da guerra. Ô, Leandros, coisa minha aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você. Essa guerra aí é contra quantos, hein? Não, que a gente já tá em 300, né, velho? Entretanto, se a criança, né, que era de uma família de guerrilheiros, apresentava-se franzina ou nascia prematura, ela era levada para um depósito. No caso, um abismo onde era jogada. Claro, tudo isso que eu tô falando pode gerar revolta, é pra gerar revolta, né? Mas era coisa da época, como que um guerreiro ia ser deficiente, não tendo um braço? Não tem como. É revoltante? Claro que é, mas pra época é compreensível, né? Mas até que não era tão ruim para os deficientes, exceto se ele nascesse, né, de uma linhagem de guerreiros. Se ele fosse mais voltado para a parte da lavoura, a família fosse da lavoura, né, cuidasse do gado, da plantação, até poderia ter deficiente, o Estado não interferia tanto, mas para ele, para uma sociedade, era ruim naquela época, né, da Grécia, era ruim tanto para a sociedade, para o Estado e para a própria criança para a própria criança ou para o adulto ou para a pessoa ser deficiente, porque como que eles evoluiriam, como que eles cresceriam, como que eles conquistariam novos espaços com os deficientes. Essa era a mentalidade da época, né? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá bonitinho, tá falando certinho? Depois da Grécia vem quem? Que começa com uma perda gradativa da memória recente. Agora nós vamos pular pra Roma. Dá um pulinho. Coloca Roma aqui. Não. Roma. Hã? Você não pula. Ah, eu não pulo. Mas pulei agora. Então vamos pra Roma. Roma é um pouquinho complicado, porque, querendo ou não, é um dos berços do direito, né? Questões jurídicas e tudo mais. É complicado demais, porque lá, por um exemplo, os deficientes não podiam herdar nada. Se meu pai fosse rico naquela época, eu estaria lascada, eu não ia receber nada da herança. Porque para eles, os deficientes não eram possuidores de direitos, não eram indivíduos, né? O surdo não tinha como ouvir, não tinha como expressar, porque naquela época não existia língua de sinais, né? Então é bem complexo. É bem complexo nessa época também em relação aos deficientes. A parte antiga aí a gente tava lascado mesmo, não tinha por onde fugir. Mas, gente, eles não tinham a evolução medicinal que tem hoje, não tinha as adaptações que nós temos hoje. Era questão de pensar? Claro que é. Nós somos seres humanos, nós temos a dignidade, né? Só que naquela época não se pensava dessa forma. Mulheres naquela época, nossa, horrível, né? É só isso pra falar de Roma Antiga? Chegamos ao cristianismo. Ei, cristianismo!